Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tudo bem por aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Deixa um joinha aqui no chat para eu saber se vocês estão ouvindo direitinho. Se eu der uma olhadinha aqui para a tela do lado, é porque é por aqui que eu estou vendo vocês no chat. E se eu der uma olhadinha aqui para baixo, é porque é onde estão minhas anotações para não esquecer de falar nada para vocês, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Natasha, eu sou nutricionista, eu tenho 13 anos de formação e sou mãe da Pietra e da Antonella. Nos últimos 5 anos, eu estou totalmente focada na introdução alimentar, então minha área de atuação nos últimos 5 anos é nutrição materno-infantil, especificamente ajudando famílias a conduzir uma introdução alimentar de forma tranquila, saudável e sem mistério nenhum. Nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da introdução alimentar, qual o objetivo, quando é que a gente começa, o que a gente faz para ter sucesso nesse processo. No final, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e aí a gente vai batendo um papinho por aqui, tá bom? Antes de mais nada, quem não me segue ainda nos outros canais, na descrição do vídeo aqui embaixo, estão todos os links para o Facebook, para o Instagram, para o Telegram, tá bom? Então me acompanha por lá também para vocês não perderem nenhum tipo de conteúdo. Bora lá, vamos começar? Vamos falar um pouquinho da introdução alimentar, por que é importante a introdução alimentar na vida da criança. Então, a introdução alimentar ela é um marco muito importante no desenvolvimento do bebê, principalmente porque altera bastante a rotina da família, altera bastante a rotina do bebê, que mais ou menos já está estabelecida, né, por volta dos 6 meses. E, principalmente para a mãe, é um momento bastante complicado, né, porque isso passa pelo instinto de alimentar o bebê. Aquele instinto de que se o bebê não comer ou se o bebê não mamar, ele não vai sobreviver. Então, isso acaba deixando, principalmente a mãe, um pouquinho desesperada, né? Eu acho que quem já passou por isso ou quem está passando por isso consegue perceber que é um momento que a gente fica confusa, né? Então, assim, uma coisa que eu escuto muito eu tô perdida, eu não sei por onde começar, ou então meu bebê não come e eu não sei o que fazer, né? São 2 pontos muito importantes no início da introdução alimentar. E para muita gente, a introdução alimentar é um momento pontual, né? Então as pessoas acham que dura uma semana, dura um mês, mas não. A introdução alimentar é um processo. Né? Ela tem duração de 1 ano e meio. Então, vai dos 6 meses do bebê até os 2 anos. Então, tem 1 ano e meio de duração aí, que são várias etapas, que vão ocorrer em várias etapas. O processo de transição do bebê, que até os 6 meses de vida se alimentava exclusivamente de leite, seja leite materno, seja a fórmula infantil. E ele passa a conhecer novos alimentos. E o principal objetivo da introdução alimentar é o desenvolvimento do paladar do bebê. Esse desenvolvimento do paladar do bebê, ele começa a acontecer lá no útero da mãe, quando o bebê ingere líquido amniótico, passa pelo processo de aleitamento materno. Nesses 2 momentos, o bebê ele tem nuances dos sabores dos alimentos que a mãe ingere. Então, ali, tanto lá no útero quanto no aleitamento materno, o bebê ele passa o primeiro processo de desenvolvimento do paladar, partindo para os 6 meses de vida, quando ele vai receber os alimentos, e é quando, de fato, o desenvolvimento acontece. A introdução alimentar, o ato de comer, não é instintivo, ao contrário do que a gente pensa, né? Então, a gente deu 6 meses, o bebê vai começar a comer e simplesmente ele passa a comer. E não é isso, não é um ato instintivo, né? Ele é um comportamento aprendido. O bebê precisa aprender a comer. Então, ele precisa aprender a mastigar, ele precisa aprender a deglutir e ele precisa aprender que o alimento alimenta. Porque até então, o que ele sabe
é que o que mata a fome dele é o leite materno, né? Ou a fórmula infantil, mas é o leite. Ele não conhece o alimento, ele não sabe que aquilo serve para saciar a fome dele. Eu gosto muito de citar um exemplo que faz as pessoas entenderem direitinho o ato de aprender a comer. Então, vamos lá, por exemplo, né? Quando o bebê completa 1 ano, ele simplesmente acorda no dia do aniversário dele, se levanta e sai andando. Não, né? Não é bem assim. Não existe uma chavinha que a gente vira no bebê e que faz com que ele comece a andar, simplesmente. É um processo que envolve diversas etapas e, simplificando muito essa etapa do aprender a andar, né? O bebê precisa aprender a ficar em pé, depois ele precisa aprender a se equilibrar e aí, por último, ele aprende a dar os primeiros passinhos muito lentamente. E eu nunca vi ninguém apressar um bebê para andar ou forçar um bebê a andar e falar, ah, você precisa andar, você tem que andar, e não é bem assim, né? O mesmo acontece com aprender a comer. Não existe uma chavinha que a gente vira lá atrás do bebê com 6 meses de vida e que vai fazer ele aprender a comer simplesmente. Ah, virei a chave e o bebê começou a comer. Não, não é bem assim, né? Aprender a comer envolve uma série de habilidades que o bebê precisa desenvolver. Essas habilidades, elas só vão ser desenvolvidas próximos dos 6 meses de vida. Aqueles tais sinais de prontidão que a gente está cansada de falar, né? Então, quais são esses sinais de prontidão? O bebê precisa, primeiro de tudo, saber sentar com pouco apoio ou com nenhum apoio, mas é importante que o bebê consiga sustentar o tronco e a cabeça, que ele não tombe para os lados, porque é um dos pontos mais importantes nos sinais de prontidão, porque vai fazer com que a gente saiba que o bebê está pronto para deglutir. O risco de engasgo dele vai estar muito diminuído nesse momento. Então, se o bebê ainda toma um pouquinho para o lado, tem que esperar. Outro ponto importante, outro sinal importante que o bebê está pronto para comer, quando a gente tenta oferecer um alimento para o bebê e ele empurra o alimento para fora da boca com a língua, isso chama-se protusão de língua. Esse sinal ele tem que estar muito diminuído. O bebê ainda pode ter esse reflexo, mas tem que ser muito pequeno. Ele não pode estar muito forte, tá? Isso pode acontecer, do bebê iniciar, ele está bem diminuído o reflexo, o bebê iniciar a alimentação, ainda tem um pouquinho, mas isso, assim, em 1 semana, no máximo 15 dias, o bebê já perdeu todo esse reflexo e isso é importante. Isso é uma proteção para o bebê. Ele não sabe o que é aquilo que está indo para a boca dele, então o corpo protege, o corpo coloca para fora, ele não tem ainda a capacidade de mastigar e deglutir, o que ele vai fazer? Vai empurrar para fora. Outro ponto importante, outro sinal importante é que o bebê consiga pegar objetos e levar à boca sozinho. Então, ele tem que conseguir fechar o objeto na mão e levar até a boca. Esse momento, esse movimento, né, mão-boca, que a gente chama, ele indica também que o bebê está pronto para aprender a mastigar, tá? Mostrar interesse pelos alimentos dos adultos, isso é muito importante. O bebê ele não vai começar a comer porque ele tem vontade ou porque ele está com fome, ele vai começar a comer puramente por curiosidade. Então, ele vê um adulto comendo, ele vai querer saber o que é aquilo. Ah, também quero, né? Também vou levar na minha boca para saber qual que é a graça disso aí que vocês estão fazendo. Por isso que é muito importante que o bebê comece a participar das refeições antes mesmo de completar os 6 meses. Porque assim ele vai interagindo com os alimentos ali, com a família, mesmo que ele ainda não toque, mesmo ainda que ele não pegue o alimento, mas esse momento que ele participa da refeição, que ele interage com a família e que ele percebe que aquilo é um momento agradável, no momento que ele tiver a oportunidade de tocar um alimento, mais ou menos ele vai saber o que ele precisa fazer com aquilo. Então, ele vai muito pela imitação. E esse é um objetivo muito importante. Outro ponto. Eu observei que meu bebê já tem todos os sinais de prontidão, mas ele ainda não tem 6 meses. Eu posso começar a introdução alimentar? Não. Por que não? Porque um dos sinais de prontidão é que o bebê tenha 6 meses.
Quando a gente, ao longo de muitos anos de estudos, descobriu-se que para que o bebê pudesse receber novos alimentos, os alimentos sólidos, que era importante que ele já tivesse o sistema gastrointestinal desenvolvido. Mas é impossível a gente conseguir saber quando o sistema gastrointestinal do bebê, o sistema renal dele está pronto. O que foi observado? Que junto com o amadurecimento do sistema gastrointestinal do bebê, os sinais de prontidão é que indicavam que esse bebê estava pronto. Então, ele precisa dos 6 meses para a gente garantir que o sistema gastrointestinal dele esteja maduro, mais os sinais de prontidão. Pode acontecer do bebê, antes dos 6 meses, ter os sinais de prontidão? Pode. Acontece isso muito comum isso acontecer. Mas é mais garantido que o bebê tenha os 6 meses. E se meu bebê tiver 6 meses e não tiver os sinais de prontidão, não tiver todos os sinais de prontidão, tiver 2, não tiver todos? Tem que aguardar. É o conjunto dos sinais de prontidão, todos eles, mais os 6 meses, que vai garantir que seu bebê esteja pronto para se alimentar. Que o risco de engasgo seja menor, o risco dele desenvolver uma alergia seja menor, o risco de seletividade alimentar no futuro seja menor. Então, é importante aguardar os 6 meses mais os sinais de prontidão. Lembrando que para os bebês prematuros, os que nasceram abaixo das 36 semanas, precisa corrigir a idade, tá bom? A idade tem que ser corrigida para 40 semanas. E aí, mas meu bebê nasceu exatamente de 36 semanas, ou 36 e alguns dias. E aí é só uma questão de observar se o bebê está com sinais de prontidão, tudo bem começar a oferecer. E aí, a gente observou os sinais de prontidão, o bebê já tem 6 meses, a hora de começar a ofertar os alimentos. Qual que é a palavra nesse momento? É apresentar os alimentos ao bebê. Por que apresentar? Porque ele, como eu disse anteriormente, o bebê ainda não sabe que os alimentos servem para alimentar, que os alimentos servem para saciar a fome. E aí, o bebê precisa conhecer, ele precisa interagir. É importante que o bebê toque os alimentos, é importante que o bebê cheire os alimentos. Então, é um momento de apresentação. A gente não tem pressa, né? Introdução alimentar não é uma corrida. Introdução alimentar é um momento de transição, é um processo lento e gradual. Tem que ser um processo lento e gradual. A gente não está numa corrida para ver quem come mais ou quem come primeiro. Cada bebê tem o seu tempo. Alguns bebês vão se interessar desde o início pelos alimentos? Vão. Alguns bebês vão comer pela primeira vez lá no primeiro dia dos 6 meses? Vão. Alguns bebês não. Cada bebê tem o seu tempo. Então, se o seu bebê no primeiro dia recusou, no segundo dia recusou, é um processo normal. Isso faz parte, não é só o seu bebê. A maioria dos bebês. É muito mais raro você encontrar um bebê que se interesse logo de cara pelos alimentos do que um bebê que saia comendo desde o primeiro dia. Isso é normal, e isso a gente precisa entender, e é que vai tranquilizar a gente no momento da introdução alimentar, tá? Uma coisa que eu costumo dizer é: não crie expectativas. A expectativa sempre vai gerar frustração. Então, se você tá, meu bebê vai complementar 6 meses, eu vou começar a alimentar e ele vai comer super bem, diminui a expectativa, baixa bastante a expectativa, porque a expectativa normalmente gera frustração. Então, se tá na expectativa que o bebê vai começar a comer e aí no primeiro dia ele recusa, vira aquela sensação de que eu estou fazendo tudo errado e eu não estou conseguindo alimentar o meu bebê. E não é isso. É normal que o bebê não aceite de cara, tá bom? É normal e esperado que ele não aceite logo de cara, tá? O primeiro contato do bebê, ele vai ser por pura curiosidade. Ele não vai comer para matar a fome, ele não vai comer porque ele está com vontade daquele alimento. Ele vai tocar, ele vai olhar, ele vai se interessar, amassar, assim como ele interage com um brinquedo que chama a atenção dele, ele vai se interessar por esse alimento da mesma forma. Alguma coisa que está ali interessante, deixa eu ver o que isso faz.
Por isso que muitas vezes o bebê joga no chão, porque ele quer ver se tem algum barulhinho diferente, ele quer ver, inclusive, a reação da pessoa que está alimentando, ou a mãe, ou algum cuidador, né? Ele quer ver, o que vai acontecer se eu jogar no chão? É curiosidade, é o que eles têm nesse momento. Os bebês, eles descobrem o mundo nessa fase pela curiosidade, pela brincadeira. Então, é importante deixar o bebê brincar com a comida. Aquela coisa que a gente cresceu ouvindo, menino, não pode brincar com a comida, né? Feio brincar com a comida. É o contrário. Aqui, a gente tem que entender que é importante, sim, que o bebê brinque com a comida, que o bebê interaja com a comida, para que ele possa conhecer o alimento. Os 5 sentidos do bebê estão totalmente interligados ao ato de comer. Então, ele precisa sentir o cheiro, ele precisa ouvir o barulhinho. Que barulho que esse alimento faz quando cai no chão? Que barulho que esse alimento faz quando eu toco? O tato, principalmente, está totalmente ligado ao paladar, ao desenvolvimento do paladar. Então, um bebê que não gosta muito de tocar, que ele tem um certo receio de uma textura ou outra, ele vai ter uma dificuldade um pouquinho maior de aceitar aquele alimento na boca. Por isso, mesmo que você tenha receio em dar alimentos em pedaços para o bebê, não, eu tenho medo que ele engasgue, eu tenho medo que ele vá colocar um pedaço muito grande na boca e aí eu não sei o que fazer. Tudo bem, você pode começar com o alimento amassadinho ali, mais importante que você deixe o bebê tocar e interagir com esse alimento, tá? Não tem nenhum problema que o bebê toque o alimento já amassado, mas é dessa forma que ele vai conhecer a textura daquele alimento. Então, por exemplo, uma banana amassada é diferente de uma maçã que foi cozida e amassadinha, é diferente de um frango desfiado. Então, todas essas texturas que o bebê, para ele tocar, para ele sentir, são diferentes e isso vai aguçar a curiosidade e o paladar. Então, ele vai passar por vários degraus antes de chegar a levar esse alimento na boca. Então, ele vai tocar antes mesmo, né? Então, primeiro ele vai olhar, ele vai se interessar, e aí ele vai sentir o cheiro, e aí ele vai querer esmagar e passar na mão, e passar no rosto, espalhar. E aí, depois de tudo isso, ele pode ainda querer levar à boca e não comer o alimento. Tudo bem ele colocar na boca e cuspir, porque ele está sentindo ali como é aquela textura que ele tocou e colocou na boca, né? E tudo bem. E aí, depois de algum tempo, quando ele realmente estiver pronto, quando ele realmente tiver explorado os outros sentidos dele, aí ele leva a boca e o último passo é comer. Alguns bebês levam meses. Então, por exemplo, começou lá com 6 meses a introdução, mas só por volta dos 10 meses ele vai conseguir, de fato, engatar na alimentação, de fato, gostar de comer, né? Então, ele levou quase 4 meses ali para querer se interessar em comer aquele alimento. E isso é normal, e isso é natural. Alguns antes, por volta dos 8 meses, outros depois, por volta dos 10 meses, alguns mais perto de 1 ano. E isso é natural. O que é importante? Dar oportunidade. A gente precisa dar oportunidade para o bebê explorar. São as 2 palavras importantes da introdução alimentar nesses primeiros 6 meses. Aprendizado e dar oportunidade. São essas palavras que vão levar a uma introdução alimentar bem-sucedida, vamos dizer assim. Se você dá espaço para o bebê aprender e se você dá oportunidade para ele aprender, isso vai correr de uma forma muito mais tranquila. Então, menos expectativa da nossa parte, né? Que ele coma, que ele se alimente, e com mais oportunidade e espaço para o bebê aprender, isso vai correr de uma forma muito mais tranquila. Uma coisa que a gente não pode esquecer, que quando a gente fala de introdução alimentar, principalmente nesses primeiros 6 meses, é que o leite continua sendo o principal alimento do bebê. Então, se ele mama o leite materno, se ele toma fórmula, o leite continua sendo o principal alimento. Então, aquela frase que você já ouviu ou que você provavelmente vai ouvir em algum momento é: tira o leite porque senão o seu bebê não vai comer. Não é real, tá? O bebê com fome, ele não come.
ele não vai querer nem estar ali naquele momento para explorar a alimentação. Ele precisa estar alimentado, porque ele sabe até aquele momento que o leite é o único alimento que sacia a fome dele. Então, ele precisa estar sem fome. Então, mas e se ele tomar a fórmula lá na hora do almoço? Você aguarda 40 minutos e oferece. Se ele mamar, e se ele quiser mamar no meio da refeição, não tem problema. Leite materno pode ser oferecido antes, durante e depois da refeição. Leite materno não interage com nenhum, não bloqueia a absorção de nenhum alimento. A fórmula ideal é que você aguarde uns 40 minutos antes de oferecer uma refeição, principalmente o almoço e o jantar, que são refeições ricas em ferro, mas, por exemplo, depois da fruta, se você quiser oferecer a fórmula, não tem problema, tá? Questão de ganho de peso, que é muito importante citar, né? Então, mas meu bebê não tá ganhando peso, meu bebê parou de ganhar peso de repente. O que a gente precisa lembrar é que por volta dos 6 meses, o ritmo de ganho de peso, de crescimento do bebê diminui muito. Então, é normal que, às vezes, as pessoas confundem um pouco essa questão. Começou, ele não está comendo direito porque ele não está ganhando peso. Não é bem assim. É normal que o bebê diminua o ritmo de ganho de peso e de crescimento nessa idade, por volta dos 6 meses, tá? Não é porque o seu bebê não está comendo o suficiente. Como é que você vai identificar se o bebê está comendo o suficiente? Primeiro, os primeiros pontos de avaliação, se o bebê está se desenvolvendo de acordo com o esperado, se o bebê continua crescendo, ok, são pontos importantes que você tem que observar. Mas o bebê, ele dá sinais de que ele está satisfeito. Então, você vai sempre observar esses sinais. Os mais clássicos é o bebê virar o rosto, né, quando você está oferecendo o alimento, e o bebê limpar o cadeirão. Então, ele está lá sentadinho, você está oferecendo, e ele começa a raspar a mãozinha em cima da bandeja do cadeirão. São sinais clássicos de que ele não quer mais estar ali. E é importante respeitar que ele não queira estar ali, porque o momento da refeição tem que ser agradável para ele. Se ele não quer mais estar ali e você insiste pela última colherada ou insiste que ele fique mais um pouco, ele começa a tirar, ele fala, eu não quero sentar aqui não é um momento legal para mim. Aqui eu fico desconfortável, eu choro e ninguém me tira daqui, né? É a mesma coisa. Voltando lá para aquela analogia do andar. Se o bebê começou a andar, deu o primeiro passinho, o bebê cai, o que a gente faz? A gente incentiva, né? Então, levanta, vamos continuar. O bebê não quer, você não força. É a mesma coisa com o ato de comer. Então, você ofereceu, o bebê fez que não quer, ele virou o rostinho, ele colocou a mão, alguns já, inclusive, chacoalham o rostinho dizendo que não. E aí você força, não, só mais um, come mais um pouquinho, essa é a última, e continua insistindo, não é agradável para ele, chega a ser desrespeitoso, né? A gente tem que entender que ele é um ser, ele tem as vontades próprias, então a gente tem que respeitar. Esse é um dos pontos principais da introdução alimentar, respeito ao bebê, né? Então, se a gente não respeita a vontade dele, ele não vai querer estar ali. Pode ser que num próximo momento que você queira colocar o bebê ali naquela cadeirinha, ele não esteja confortável, ele não queira ir. Então, ele começa de cara a rejeitar, tá? Outro ponto importante que a gente precisa observar é se o bebê está confortável naquele ambiente. Então, a cadeirinha é um ambiente totalmente novo e desconhecido para ele. Se você colocou o bebê ali na cadeirinha e ele não está confortável, tira, não tem problema. Põe no colo. Aos poucos o bebê vai acostumar com isso. Deixa ele no seu colo, deixa no chão, que às vezes ele está mais habituado, sentadinho no chão. E aí, muito devagarzinho, você vai transicionando ele para o cadeirão, não tem nenhum problema. O que importa é o bebê estar confortável. Então, muitas vezes, se o bebê está rejeitando o alimento, tenta mudar de ambiente, um ambiente mais tranquilo, ou um ambiente mais onde ele seja mais habituado a ficar, porque a cadeirinha é um ambiente novo. Então, de repente, ali no colo da mãe, no colo do pai, no colo de alguém da família que ele goste, ele se sinta mais confortável e queira interagir, né? Bebê cansado, o bebê não pode estar cansado. Então, o que é legal a gente habituar o bebê?
Se ele está com sono, sempre fazer as refeições após a soneca. Então, o bebê não precisa de um horário engessado para se alimentar. Né? Ele não precisa daquele horário marcado. Lá, todo dia o almoço tem que ser ao meio-dia. Todo dia a fruta vai ser às 10 da manhã, a fruta da tarde às 15. Não. Ele precisa de uma sequência. Ele precisa de uma previsão de acontecimentos. Então, o bebê acorda, o bebê mama, o bebê faz uma soneca, aí o bebê acordou bem disposto, oferece a fruta. Nesse momento, ele vai estar super disposto a interagir com aquele alimento que está ali. Então, comeu a fruta, ele vai brincar um pouquinho, ele demora para fazer a segunda soneca, pode ser que seja um bom momento de inserir o almoço, né? Não, o bebê precisa tirar uma soneca antes. Mas aí ele vai comer só 1 da tarde, não tem problema. Né? O que precisa é estar habituado à rotina dele e o que for mais confortável para ele. Então, são pontos importantes que precisa observar. Se o bebê está confortável no local, se ele está descansado e se ele não tem muita fome. São pilares que a gente precisa observar e que vão fazer toda a diferença no processo de introdução alimentar. Bebê com fome, com sono e desconfortável não vai comer. Outro ponto que leva o bebê a rejeitar a alimentação é se ele está com algum dentinho nascendo. Essa fase de introdução alimentar, ela não é uma fase linear, né? Então, assim, o bebê não começa lá, ele experimentou, começou a comer e ele vai ali até os 2 anos comendo sem nenhuma intercorrência. Não. O que acontece é que a gente vive aí uma montanha-russa, né? Coincide com várias fases de desenvolvimento do bebê. Então, por exemplo, se as fases de nascimento dos dentes, alguns começam com dentinhos nascendo aos 6 meses, outros só aos 8 meses, outros aos 10. Mas o momento que esse dentinho começa a incomodar na boca, que a gengiva já começa a ficar um pouquinho inchada, ele já começa a não querer muito se alimentar, porque está incomodando, porque não está legal, porque não está confortável. Então, tudo bem, não tem problema. Não é isso que vai fazer o seu filho não comer nunca mais. Não. Ele vai passar por essa fase mais difícil e quando o dentinho romper, que já tiver lá passado aquele incômodo, ele vai voltar a se alimentar. O que não pode acontecer? Ele não está comendo, então eu não vou oferecer. Não, né? Se ele não está comendo, você continua oferecendo. Ele precisa ter o contato com o alimento, ele precisa ver que o alimento está disponível. Cada vez que o bebê passar por uma fase, ele tem, nessa idade, até mais ou menos 1 ano e meio, o bebê passa por muitos saltos de desenvolvimento, né? Que são as fases em que ele adquire novas habilidades. Então, na fase que o bebê está aprendendo a engatinhar, na fase que o bebê está aprendendo a andar, mexe muito com a questão do apetite, porque ele está totalmente focado naquela habilidade que ele quer desenvolver. Meu filho de repente parou de comer, ele está acordando mais, ele está querendo mamar mais e ele não está se interessando pela alimentação. Tudo bem, isso faz parte do desenvolvimento dele, né? Ele está suprido pelo leite, então não tem problema, você continua oferecendo e quando todo esse turbilhão de emoções do bebê aí passar, ele volta a se interessar pelo alimento. Isso é normal, tá bom? Dito tudo isso, por onde a gente começa, né? Que é um ponto muito importante, por onde começar. O que eu costumo dizer é, quanto mais lento e gradual for o início da introdução alimentar, mais fácil fica, tanto para o bebê se acostumar, quanto para a família se adaptar. É uma mudança muito brusca na rotina, né? Incluir o bebezinho lá na alimentação, principalmente falando, porque a gente sabe que a maioria das famílias não tem uma alimentação saudável. Então, isso acaba confundindo um pouco. Mas o que eu vou oferecer? Eu começo direto com o almoço, aí eu tenho que fazer uma comida só para o bebê. Como é que é? Por isso que eu sempre oriento a iniciar pela fruta. Isso facilita a introdução, a adaptação da rotina da família, porque fruta, você vai lá, descasca uma banana, por exemplo, amassa, é só oferecer. Você não precisa pensar em 5 grupos alimentares, um pratinho, se eu vou oferecer em pedaço, eu vou oferecer amassada, não tem todas aquelas preocupações com a refeição principal que a fruta acaba facilitando. Além do que, a gente sabe que o paladar do ser humano, ele é naturalmente propenso ao doce, porque o leite materno é mais adocicado, apesar dele não ser doce, ele é mais adocicado. O mesmo acontece com a fórmula para os bebês que utilizam a fórmula.
é sempre propenso ao doce. Então, a fruta acaba facilitando um pouco mais a aceitação. E oferecer uma refeição por semana para que o bebê vá se adaptando muito lentamente, né? E isso não bagunce tanto assim a rotina da família. Então, quando você, primeira semana, você pode introduzir a fruta no período da manhã, que geralmente os bebês estão dispostos, né? Principalmente depois da primeira soneca. E aí você parte na segunda semana para a fruta do período da tarde. Então, com as duas frutas, né? Então, 15 dias de introdução alimentar, duas frutas, o bebê já conseguiu se adaptar, mesmo que ele ainda não esteja comendo, mas ele já se adaptou ali em estar sentadinho, interagindo com o alimento. E aí, na terceira semana, você parte para a introdução do almoço. O almoço ainda acho uma refeição mais fácil de introduzir do que o jantar, por isso que geralmente eu oriento a entrar com o almoço antes. Porque o jantar é o horário que o bebê já está bem cansado, mesmo que ele já tenha feito todas as sonecas. A família já está numa rotina, né? Aquela rotina noturna até um pouco mais conturbada. Então, o jantar ele entra na última semana. Isso não é uma regra, tá? Isso é uma sugestão minha. Sempre, nas minhas condutas, eu prefiro que seja essa introdução mais gradual. Mas, se você tem uma facilidade de introduzir o almoço, se você acha que vai ser mais fácil incluir o bebê naquele horário, tudo bem. Você pode começar no primeiro dia com as 4 refeições, ou você pode fazer dessa forma que eu sempre oriento. Uma refeição por semana para facilitar a rotina. Não é uma regra. O que é importante é que até os 7 meses o bebê esteja com as 4 refeições. Essa é, inclusive, uma recomendação do Ministério da Saúde, que até os 7 meses o bebê esteja fazendo as 4 refeições. E o que é importante? Qual é o ponto mais importante que vai levar a gente a ter um sucesso na introdução alimentar? Não existe o segredo. Existe a gente estar tranquila e bem informada, principalmente quanto mais informação você tiver, quanto mais você conhecer todo esse processo de introdução, saber que o bebê não precisa comer quantidade, que a qualidade é muito mais importante, que o bebê pode sim demorar para aceitar os alimentos e que não tem problema e que ele não vai ficar com fome por isso, porque bebês que têm leite materno em livre demanda ou que seguem a prescrição da fórmula sem pular mamadas para que o bebê coma mais e que ainda assim ele tem a oferta de alimentos, ele não fica com fome. Bebês que têm alimentos disponíveis não vão ficar com fome. Então, se você tiver isso em mente, você está tranquila porque você está bem informada, sabe que é um processo longo e demorado, que pode sim demorar que seu bebê aceite a alimentação, que ele não precisa ingerir grandes quantidades, que você precisa respeitar o momento de saciedade dele, você precisa respeitar que ele esteja confortável, que ele não queira comer naquele momento, que ele, inclusive, queira pular uma refeição, que ele não tenha sono na hora da refeição. Tudo isso, quando você consegue controlar todos esses pontos, sua ansiedade está controlada, são esses momentos, são esses pontos que vão te levar a uma introdução alimentar de sucesso. Nada além disso. Não tem um segredo, não tem uma técnica, não tem o pulo do gato, sabe assim? Não existe isso. Tem um conjunto de informações. Você precisa estar sempre bem informada, bem orientada. Quando você tem todas essas informações juntas, é nesse momento que você consegue conduzir uma alimentação de forma muito tranquila. O bebê vai se adaptar no ritmo dele. Isso é importante a gente sempre frisar. Certo? Esses eram os pontos iniciais que eu queria passar para vocês hoje. Vamos abrir para umas perguntas? Vamos ver o que a gente tem aqui. Fico com medo do engasgo, aconteceu com a melancia. O que você precisa se atentar é se realmente foi um engasgo ou se foi um reflexo de gag. Reflexo de gag é uma proteção do corpo do bebê. Quando o bebê ele tem uma sensibilidade muito grande ainda na parte frontal do palato, né, que é o céu da boca. Então, quando o alimento toca esse ponto que o bebê ainda tem uma grande sensibilidade, o corpo fecha
para que o bebê não engasgue. Então, ele manda o alimento de volta para a frente da boca, e por isso, muitas vezes, o bebê faz a ânsia de vômito, o bebê, muitas vezes, chega a vomitar, o que é importante observar. Se o bebê ele cuspiu o alimento e ele continua a refeição de forma normal, você não precisa se preocupar. É só ter atenção se realmente, porque o engasgo é uma emergência médica. O engasgo, geralmente, quando acontece, o bebê, ele para de respirar, né? Então, ele não chora, ele não vomita, ele não tem reação, ele fica parado, ele perde a cor. Isso é o engasgo. A ânsia de vômito que o bebê faz é um reflexo de proteção do corpo dele. Então, se você não tem segurança de oferecer todos os alimentos em pedaços, começa com os que você acha mais tranquilo. Um florete de brócolis, por exemplo. Geralmente os bebês ficam comendo só as florzinhas de cima. Isso é muito tranquilo. Você não precisa oferecer todos os alimentos em pedaços. Começa com um, com outro. Ou você pode, inclusive, esperar até por volta dos 9 meses, quando o bebê começa a fazer o movimento de pinça, né? Que é quando ele junta o indicador com o polegar nos pedaços. Mas é importante que você evolua essa textura. Então, dos 6 meses até os 9, 10 meses, o bebê já esteja comendo pequenos pedacinhos, para que quando ele chegue com 1 ano de idade, ele esteja comendo a consistência igual à da família, tá bom? A ameixa não precisa ser no vapor, tá? A ameixa você pode fazer um corte, se você quiser oferecer em pedaço, você faz o corte seguro, que é aquele corte cruzadinho. A gente vai passando a faca em vários sentidos, e aí você pode oferecer para o bebê. Não pode cortar a casca, só a parte da polpa você corta, faz o cruzadinho e oferece para o bebê um pedaço, tá? A maçã é importante oferecer no vapor, sim, porque a maçã é um alimento muito duro. E mesmo que a gente faça um corte seguro, no começo da introdução alimentar, o bebê não consegue mastigar, ele não vai conseguir engolir. E o risco é muito alto com o engasgo. Por isso que eu sempre oriento a maçã cozida no vapor, tá? Melhor introduzir a água em um copo comum, um copo de treinamento 360. Isso é seu critério. Os 2 copos eles vão ter o mesmo efeito. O que você pode fazer é sempre oferecer a água do seu copo, né, o copo aberto normal, e deixar para o bebê disponível o copo 360, sempre na visão dele, na altura dele, para que quando ele tenha interesse, ele mesmo vá lá buscar e beber a água, ou que ele aponte quando ele queira. Um copinho um único copinho, para que ele reconheça que é ali que ele vai beber a água, tá? Mas, assim, é indiferente. Eu gosto do copo 360 para deixar disponível para o bebê, mas se você quiser oferecer em outros momentos no copo aberto, tudo bem. Meu bebê se interessa pela fruta inteira, a partir do momento que eu amasso, as colheres ele não aceita mais. Então, tem bebês que eles não gostam de ser alimentados, eles preferem conduzir a própria alimentação, que consegue esmagar ou com a ponta dos seus dedos, ou colocando o alimento na boca, empurrando com a sua língua, o bebê vai conseguir tranquilamente mastigar com a gengiva, tá? E aí, estando no corte seguro, alguns alimentos precisam estar cortados de forma segura, o bebê vai conseguir lidar com aquilo tranquilamente. O risco de engasgo por alimentos em pedaços não é diferente do risco para os alimentos amassados, tá? O risco é considerado o mesmo. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquila. Pulou a minha pergunta, eu não achei, deixa eu procurar aqui se tem a sua pergunta, vamos ver. Achei. Para as mamães que vão voltar a trabalhar com o bebê com 6 meses, não é importante que o bebê se alimente bem de comida? Não necessariamente. Se o bebê estiver com leite materno e você conseguir fazer ordenha e estoque do leite, o bebê vai continuar se alimentando do seu leite. Ah, mas eu não consigo ordenhar, ou então meu bebê já se alimenta de fórmula, continua oferecendo leite. O leite, até o 1º ano de vida, é o principal alimento do bebê. Então, o que vai nutrir o bebê é o leite. Os alimentos, eles precisam ser apresentados. O bebê precisa conhecer e interagir. Não adianta que a gente queira que o bebê coma com 6 meses. Ele precisa querer, ele precisa se interessar pelo alimento, e isso não vai acontecer de um dia para o outro. Se o seu bebê está se alimentando de leite, pode ficar tranquila que ele vai estar nutrido, tá bom? Não precisa ter esse desespero. Eu sei que é um momento bem complicado quando a gente volta a trabalhar, o bebê pequeno, está no início da introdução alimentar, mas se o bebê tiver com leite, ele vai estar bem nutrido, você não precisa se preocupar, tá bom? Minha filha de 1 ano, como é que a gente nasce?
E aí, por volta de 1 ano de idade, como diminui muito o ritmo de crescimento e desenvolvimento da criança, ganho de peso e crescimento, o apetite diminui. Então, os bebês passam a comer menos mesmo, é super natural. E aí a gente está habituado lá com aquele bebê que comia super bem, 6, 8 colheres até um mês atrás ou até uma semana atrás, e aí isso dá um choque, né? Fala assim, nossa, o que aconteceu? E é um momento que eles estão totalmente voltados a explorar o mundo. Então, eles perdem um pouco o interesse no alimento. Eles querem explorar, eles não querem ficar parados. Então, tem muito aquele relato assim, meu filho, ele não quer ficar sentado para comer, ele só quer andar, e eu faço o quê? Eu corro atrás da criança? Não, isso é normal, é uma fase de desenvolvimento da criança, né? O que você não pode é exigir que ele não explore o mundo para comer. Deixa a criança livre, é isso que a gente precisa só alinhar nossa expectativa, assim. Você fala que 2 a 4 colheres, provavelmente essa quantidade seja o suficiente para ela nesse momento, né? O que a gente não pode, mais uma vez, é deixar de oferecer e forçar que a criança coma, né? Se você está acompanhando o desenvolvimento dela, ela está se desenvolvendo bem, continua crescendo, e essa quantidade é o que é suficiente, não tem problema. Se ela come no colo, come sentada no chão, não tem problema também. A partir do momento que a sua filha começar a ficar em pé, sozinha e sem risco, né, de cair, você pode até deixar ela ficar em pé na cadeira, que é tranquilo, não tem problema não. Meu bebê tem 8 meses, ainda não estou dando proteína por causa do ressecamento nas fezes. Tem 2 dias que comecei a dar ovo inteiro, dia sim, dia não. É importante, a recomendação é que os bebês eles tenham uma oferta de proteína desde os 6 meses. Se o seu bebê ele está com alguma dificuldade para evacuar, precisa investigar o motivo. Pode ser que ele esteja bebendo pouca água, pode ser que ele esteja se movimentando pouco, pode ser que o suplemento de ferro, inclusive, esteja numa quantidade maior do que o recomendado, isso faz ressecar as fezes, mas é importante que ele tenha a oferta de proteína desde o início. Então, é importante variar. Oferecer só o ovo, a proteína do ovo é maravilhosa, uma das melhores proteínas que a gente tem, mas existem outras fontes de vitaminas que o ovo não tem e que tem nos outros tipos de proteína. Então, a gente precisa variar e precisa, sim, oferecer desde o início, desde os 6 meses, alimentos fontes de ferro, que em geral são as proteínas, para que o bebê não tenha o risco de desenvolver uma anemia, tá bom? O que fazer quando o bebê de 6 meses não mastiga? Guarda o alimento na boca. Foi a última pergunta da menina, assim, que você não terminou. Acho que foi na hora que eu misturei as perguntas aqui. O processo de mastigação é um processo totalmente aprendido. O bebê aprende a mastigar. Então, o que você pode fazer para ensinar o seu bebê a mastigar é mastigar junto com ele. Então, você coloca um alimento na boca e faz aquela mastigação bem escandalosa. Mostrando para ele como se faz. Isso é importante, tá? Ajudar o bebê a mastigar. Se por acaso você começar a perceber que isso está se prolongando, que está indo além do que a gente espera, né? Então, passando muito dos 6 meses do processo inicial de mastigação, você pode procurar uma fono, mas eu, assim, acredito que nesse momento seja normal. Tá? Pode ser que ele tenha até uma dificuldade em lidar com aquela textura, por isso que ele não esteja mastigando, mas você ajuda ele ensinando ele a mastigar. Coloca o mesmo alimento que ele na boca e faz aquela mastigação bem escandalosa para ele ver como é que se faz. Os bebês, eles fazem muito por imitação. Quais frutas e legumes é melhor o orgânico e quais não há necessidade de ser orgânico? Olha, na verdade, assim, se você puder, quanto mais orgânico você puder oferecer, melhor. Mas, se você não puder oferecer todos os alimentos orgânicos, preferência sempre para os alimentos da época. Alimentos que você precisa dar mais atenção, assim, que você precisa ter um pouquinho mais de atenção, são os que a gente come com casca, e que são aqueles que têm a casca bem fininha, tipo uma pele mesmo. Então, morango é campeão de agrotóxico, então é um dos alimentos mais importantes de se consumir orgânico. Pimentão,
cenoura, beterraba, que são aquelas cascas bem fininhas, que por mais que a gente tire a casca, o agrotóxico está ali dentro, tá bom? Mas na impossibilidade de consumir orgânico, preferência sempre para os alimentos da época, porque eles têm menos quantidade de agrotóxico. Posso repetir os legumes e a proteína do almoço no jantar? Com certeza. Você não precisa fazer, cozinhar 2 vezes por dia, não. Você pode preparar uma quantidade que dê para o almoço e jantar e oferecer a mesma refeição. Não precisa nem variar no mesmo dia. É importante variar ao longo da semana, tá? Se você optar por congelar a refeição, os alimentos do bebê, fica até um pouco mais fácil, mas não tem problema. Você pode cozinhar na hora do almoço e oferecer no jantar, ou cozinhar no jantar, guardar na geladeira e oferecer no outro dia, não tem problema. Tá bom? É isso, gente. Mais alguma pergunta? Podemos... Acho que só, né? Não tem mais. Então é isso. Obrigada por todo mundo que esteve aqui até agora. Adorei fazer essa live com vocês, tá bom? Um beijo e a gente se vê.